Ei, escuta o Ronaldo. De quem é a culpa pelos problemas do seu relacionamento? É isso mesmo. Se existem problemas no seu relacionamento, eu espero que não tenha, mas se existem, de quem é a culpa? A palavra culpa é um pouco forte, né? Mas eu usei de maneira intencional para chamar a sua atenção. Existem sim situações que a palavra culpa poderia ser usada, mas não é o que ocorre na maioria dos relacionamentos. Nós poderíamos falar, talvez, em responsabilidade pelos problemas. Suaviza e chama para o compromisso. Afinal, pessoas responsáveis, gente que causa um problema, sabe que precisa resolver o problema. Então, gente responsável tem atitude. Mas e aí? Pensou na minha pergunta? Gente, eu escrevo e falo sobre relacionamentos há mais ou menos 12 anos. Acho que um pouco mais. Desde o meu primeiro texto, eu recebo pedidos de conselho. Gente que lê o texto no blog e aí se identifica, está com problemas no relacionamento e pede orientação. Quando alguém me procura pela internet para falar sobre os problemas do relacionamento, geralmente a pessoa começa listando os problemas do parceiro, da parceira. O que o parceiro, que a parceira faz de errado dentro da relação. Com o tempo eu concluí que, considerando as reclamações que eu recebo, a culpa pelos relacionamentos é sempre do outro. É isso, está dando errado. Pois bem, é o outro, é a outra que está sabotando a relação. Dias atrás eu até fiz um post provocativo sobre isso no Instagram. Uma leitora comentou: a culpa do problema na relação, ou dos problemas na relação, geralmente é do homem. É impossível não achar graça dessas reações, mas eu acho que essa nossa leitora tem razão. Os homens talvez sejam um pouquinho menos atentos ao que está acontecendo na dinâmica do relacionamento. Mas enfim, quando as pessoas me pedem conselho, geralmente eu desagrado nas respostas. Infelizmente eu sou péssimo conselheiro, eu sou um pesquisador, um observador do comportamento humano, eu não sou terapeuta, então eu não sou tão sutil, eu não sou tão estratégico nas falas, não tenho uma metodologia para isso. Então a primeira coisa que eu costumo questionar é: você tem contribuído para o seu relacionamento não funcionar? Você quer realmente que dê certo? Você tem feito alguma coisa para dar certo? Eu não levo jeito para dar conselhos. A minha vocação é pesquisar e ensinar. Aconselhar está fora da lista. Aconselhar está mais para o terapeuta, para o psicólogo, para a psicóloga, para o pastor, para o padre. Mas voltando, gente, é fato que quase sempre existe uma das partes mais comprometida do que a outra com a felicidade do relacionamento. E quem procura ajuda demonstra o desejo de fazer dar certo. Mas também é verdade que, como regra, existem exceções, claro, graças a Deus pelas exceções. Como regra, as duas partes cometem erros e sabotam o romance. Às vezes os erros começam já no namoro. A pessoa fecha os olhos para os problemas que estão ali, acreditando que depois do casamento tudo vai mudar. E é verdade, a pessoa tem razão, muda, mas quase sempre para pior. Então, mesmo no relacionamento que tem um vilão, que tem uma vilã, a vítima provavelmente teve a chance de enxergar traços dessa vilania antes de dizer sim para um compromisso maior como o casamento. Ou seja, o monstro, ele não brota de um dia para o outro, ele não nasce de um dia para o outro. Pode acontecer, mas são exceções. Por isso, quando a gente pensa num relacionamento, eu gosto de indicar a necessidade de olhar primeiro para si, olhar para si mesmo, identificar o que a pessoa já fez, o que está fazendo para prejudicar a relação e o que poderá fazer para salvá-la. Toda a minha pesquisa acadêmica e também os textos, os podcasts, enfim, os vídeos que eu gravo, partem de uma noção filosófica: o cuidado de si. Desde a filosofia clássica dos gregos e dos romanos, com confirmação de um dos mais importantes mandamentos, o amar os outros como eu amo a mim mesmo, né? Há um apelo para que a primeira referência na minha relação com o outro seja eu mesmo. Eu sou a referência para a minha relação com o outro.
O amor que eu me dou, eu dou ao outro. O que eu quero para mim, quero para o outro. O que eu não faço comigo e não quero que façam comigo, eu também não faço ao outro. O que eu cobro, então, de mim é que eu vou cobrar do outro. Então eu preciso olhar primeiro para mim mesmo. Na perspectiva filosófica do cuidado de si, eu preciso ser verdadeiro comigo. Eu preciso ser verdadeiro, confrontar a mim mesmo. Eu preciso ser verdadeiro comigo, cuidando das minhas imperfeições primeiro. Então, eu me governo primeiro. Governo a mim mesmo para depois eu me relacionar com os outros. Logo, se o meu relacionamento não vai bem, eu preciso olhar para mim mesmo e avaliar qual a minha responsabilidade. E isso, gente, é muito difícil, mas é necessário. Muitas relações estão morrendo porque as pessoas querem ser atendidas em seus desejos, mas nem sempre se dão conta que também precisam se doar para atender aos desejos do outro. Com isso, o que acontece? A gente tem, sabe, uma espécie de cabo de guerra, cada um puxando para um lado, só que nesse cabo de guerra, no final, todos saem machucados. Gente, relacionamento é muito difícil. Necessita de um comprometimento de ambas as partes. Mas quando os problemas já se instalaram, alguém tem que ter a iniciativa de começar a resolver. Não dá para ficar esperando apenas pelo outro, entende? Não dá. Se você olhar demais para tudo de ruim que a outra pessoa está fazendo, a relação vai afundar ainda mais. Por isso, se a pessoa quer salvar a relação, ela precisa dizer: eu vou começar a arrumar essa bagunça em nome de Jesus. Eu vou começar a arrumar essa bagunça, eu tenho que fazer alguma coisa. Às vezes a pessoa não sabe por onde começar. E aí, procura ajuda especializada para isso. Uma pessoa mais experiente. Nunca de alguém que já se afundou, entendeu? Porque aí dá ruim, mas esse é assunto para outra conversa. Às vezes, gente, o outro vai demorar um tempo para responder, mas alguém tem que começar a arrumar essa bagunça. O começar, em alguns casos, pode até ser simples. Às vezes, um convite para um diálogo franco pode ser o começo da solução. Noutros casos, o problema é tão profundo que talvez sejam necessários meses e meses de investimento solitário na relação para que haja abertura para uma primeira conversa sincera. É por ser tão desgastante que muita gente escolhe o caminho aparentemente mais fácil. A pessoa escolhe se separar e tentar a vida com outra pessoa, tentar uma outra relação. Mas aqui escuta o Ronaldo. O problema é que hábitos desenvolvidos numa relação são levados para o outro relacionamento e a chance de dar tudo errado de novo é ainda maior. Por isso, para concluir, eu tenho um convite para você. E um convite só. Está com problemas no relacionamento? Pense menos na culpa do outro e olhe mais para você como parte essencial da solução. É isso. Olhe menos para o outro e olhe mais para você como parte essencial da solução. Pergunte a você mesmo, pergunte a você mesma, o que eu tenho feito para não estar funcionando? Talvez você não tenha feito nada de errado, mas agora pense. O que eu posso fazer para consertar, para ajudar esse negócio a funcionar? Guarde essa palavrinha. Abraços do Ronaldo. A gente se fala.